Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença de duas educadoras e também militantes partidárias, a presidente municipal do PCdoB, Odete Rocha, e também a ex-vereadora e assessora parlamentar do senador Lindenberg Faria, Odisseia Carvalho. Iremos conversar sobre vários assuntos e primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e eu tenho certeza que os telespectadores ficaram muito felizes com as abordagens que serão feitas. Nós é que agradecemos o seu convite, né, e a toda a equipe da televisão Terceira Via por nos proporcionar esse bate-papo. Agradecer o convite, né, Cláudio? Nós temos assim um carinho muito especial, não só por você, né, e também, principalmente, dessa nova etapa de alta tecnologia que é o Terceira Via, que nós estamos hoje, inclusive, conhecendo mais de perto. Então é importante essa oportunidade, principalmente para expor as nossas ideias, os nossos pensamentos e dialogar com a população que está nos ouvindo. Bem, eu acho que o ponto inicial que nós devemos colocar é a parte de educação. E nós sabemos que o município de Campos dos Goytacazes é um município que não tem figurado muito bem nos índices do IDEB, né? Inclusive o último, que vocês me corrigem se eu estiver errado, é do ano passado, em que Campos ficou na penúltima colocação, né? Não sei se isso aí já se aprimorou, vocês vão ter mais espaço do que eu para falar, mas mesmo assim é um cenário complicado, um cenário difícil, e eu gostaria, primeiro com a Odete, depois com a Odisseia, a opinião de vocês como educadora, qual é o cenário, qual é a visão, a leitura que vocês fazem dessa questão do IDEB? Bom, eu só penso numa sociedade desenvolvida que venha produzir ciência, que venha estar discutindo de forma mais específica, contundente e eficaz qualquer um dos assuntos que venha até a pauta, se você tiver investimento prioritário na educação. E o que a gente vê aqui em Campos é que não existe um projeto feito para ser colocado ao longo do tempo, para aquilo se concretizar, para esse projeto ter retorno, porque existem disputas entre o governo, aquele projeto que existia não serve, então vamos implementar um outro projeto educacional. Uma continuidade de a longo prazo, porque educação, conhecimento, é um processo de acumulação. Até você chegar a um conhecimento pleno, você tenha, ou que venha a ser, vamos dizer que não existe plenitude, né? Até porque todo dia nós aprendemos, a gente que é educador educa e aprende, é uma relação dialética que a gente faz. Então, mas a gente sabe muito bem que para você ter consequência, você precisa ter esse processo de acumulação constante. E aqui em Campos, o que nós vemos é o rompimento. À medida que entra eleito um prefeito, aí ele rompe, a entrada do gestor, vai rompendo o processo. E quem é que mais sofre com isso, que eu vejo? Quem mais sofre com isso são as camadas mais populares que estão nas escolas públicas municipais. Eles que sofrem mais, porque nós verificamos falta de professor. Isso é fato, está noticiado aí, que no ano letivo já tinha começado e a prefeitura só veio a contratar agora em março. Agora, esses alunos ficaram sem professores. Essa questão dos professores, nós vamos separar eles certinho, porque eu tenho até a pergunta sobre os professores substitutos para fazer para vocês. Sim, isso é o nosso projeto, isso é um projeto que nós pensamos. Então, para nós, o que precisa ter é um compromisso de que tenha um projeto educacional que, ao longo do tempo, dê conta. Seja contínuo. E consiga fazer levar e não esse índice. Um projeto de governo, um projeto educacional de governo. O governo é meu projeto tem esse aspecto, eu vou fazer isso. Então, o que a gente sente muito aqui é isso. E o resultado da colocação de um projeto e rompimento de um projeto com o outro, nós verificamos quando nós tivemos aqui implantado a questão da aprovação automática. Então, eu sou professora de sala de aula. Eu recebi alunos que hoje é no 6º ano, na 4ª série, que não tinham condições de ler uma nem duas frases, e muito menos escreviam. Não tinha para estar. Porque era aquela questão de aprovação automática. Isso acabou e os efeitos disso não vão acabar de uma hora para outra. Não tem isso. Isso vai continuar, sabe-se lá por quanto tempo ainda tem, porque tem pessoas
que ainda vivem os reflexos desse processo. Então, quem sofre? Eu digo as camadas, a camada da população que está na escola pública municipal. Acho que... Odisseia, qual a sua opinião e dentro dessa questão do IDEB? Do IDEB. Primeiro que o município de Campos está no último lugar. Né? Na verdade, não é o penúltimo, é o último. E existe Então, entre 92 municípios, ele é o último colocado. Municípios é o último colocado. E aí a gente faz uma comparação, né, do recurso que Campos tem. Este ano a previsão é de 2 bilhões e 400 milhões. Então, é um recurso que daria para ter nas nossas escolas públicas e municipais tudo em perfeito estado. E não é essa a realidade que nós enfrentamos. Eu retornei, eu estou trabalhando na escola, como você sabe, eu tenho uma matrícula no estado e outra no município, voltei para a escola pública e a realidade é gritante. Você tem falta de professores, você tem diretores que são indicados por políticos, né, vereadores da base do governo, ou outros políticos que fazem parte, né, Você já da teve a base. oportunidade de indicar algum? Não, jamais, nunca indicaria. Indicaria? Não indicaria, jamais. Você eu sou indicaria? Não, eu sou pela nós eleição de eleição de diretores, até diretores. porque eu faço parte do sindicato, que é o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais É da uma Educação, bandeira nossa, que né? abrange a questão da prefeitura também, dos servidores municipais, e jamais. Então, acho isso um equívoco. Eu tenho a sorte que a minha diretora foi uma diretora eleita, é professora, porque uma grande maioria das escolas nós temos profissionais que não são professores, só para você ter uma ideia, são figurinistas, são cabeleireiras, não nada contra nenhuma dessa profissão, mas cada há um um desvio de tem função. que exercer o seu papel dentro do seu trabalho. São indicados, mas não são professoras. Informações, inclusive, que agora, nessa atual gestão, o vereador já chegou na escola e falou assim, olha, eu quero a direção, eu quero o vice, eu quero o secretário, eu quero a lista dos servidores que aqui trabalham. Só para deixar claro, né? Existem pessoas que exercem cargos de direção De confiança. que não são professores. Não são professores. Com detalhe, nem Não da são. rede. Da rede, nem da rede Nem da são. rede. São contratados em cargos de DAS. Né? Como eu falei, reafirmando, na minha escola não. É uma professora que é apoiada pela comunidade. Ela já foi eleita e é apoiada pela comunidade. Então, nenhum político mexe nela, porque senão a comunidade se revolta. Então, esse é um quadro ruim que nós temos dentro das nossas unidades escolares, além da falta de espaço. É uma outra batalha que nós temos, é o número de alunos dentro de sala de aula, que não pode ultrapassar, em hipótese nenhuma, numa classe de primeiro ano de escolaridade, que é a antiga alfabetização, você ter 30 alunos dentro de sala. Isso não pode. Existem escolas assim? Existem escolas Podemos assim. citar alguma, por exemplo? Aqui, nesse momento, eu não tenho esse dado, mas existem escolas. Na escola, onde nós estamos trabalhando, a gente tenta, dentro do possível, moderar, fazer o trabalho que tem que ser feito. A demanda existe, porque a escola é uma escola de bairro, um bairro populoso, e que você precisa também atender a comunidade. Então, essa questão que a Odete citou é algo que é muito sério. Eu, enquanto vereadora, eu apresentei um projeto de lei que é o censo educacional. O que é o censo educacional? É o planejamento da prefeitura a curto, médio e longo prazo. E isso você dá para fazer parceria, inclusive com as universidades. A UF, por exemplo, tem dados estatísticos da população de Campos, inclusive a longo prazo. Então, tem como fazer esse trabalho de projeção para você construir novas escolas, né, dentro dessa estatística apresentada. Mas aí eu entro nessa questão das escolas, só para... Você falou da questão da criação de escolas. Nós assistimos aí, quem lê o Diário Oficial, dá uma passagem rápida por ele, vê várias escolas aí orçadas em 500 mil, 600 mil, 700 mil reais, inclusive escolas até especiais colocadas. E ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de colocar até no meu blog, que recebi algumas denúncias de escolas que estavam com mato acima do muro, com bujão de gás dentro do banheiro, com parte elétrica toda deficitária. É lógico, justiça seja feita, que a prefeitura até respondeu essa solicitação, falou que iam fazer os procedimentos necessários de capina, de organização, mas aí veio de encontro. Essa necessidade estrutural não estão se gastando nessas escolas? Pois é, na verdade, justamente sem o planejamento adequado.
né? Você tem obras dentro das nossas escolas que terminou a obra, já precisa fazer uma reforma da reforma. Então, isso é algo também que é sério, né? Você não tem uma reforma realmente que é correta, de forma para que realmente dure. Uma outra coisa, voltando para a área pedagógica, que é séria no município, e aí reflete também na questão da nossa nota do IDEB, é a metodologia adotada pelo município. É um programa, né, um projeto que é o Expoente. O município gasta cerca de 18 milhões em um material didático que poderia ser gratuito pelo MEC, pelo Mas isso Ministério. não é utilizado oriundo de verba federal ou royalties? Não, de royalties. É de royalties. É gasto 18 milhões dentro da secretaria, no caso, que é responsável pela educação, nesse projeto, e que há uma rejeição da maioria dos profissionais que trabalham. Certo. Porque esse material não está adequado em relação à realidade nossa, dos nossos alunos. Mas não é o MEC que libera esse material? Não. É uma compra como se fosse uma franquia, né? Mas isso é uma discricionalidade do prefeito ou da prefeita? Claro. Não obedece uma norma educacional do MEC, não? Sim, Não. lógico que existe toda uma... Lógico que esse material não é... Não, por exemplo, escolhemos um material para o ensino básico. Aí tem que se transformar, tem Esse que material, passar o pela... MEC não orienta, dentre os materiais, aqueles que podem ser escolhidos? Sim, se você escolher os livros didáticos fornecidos pelo MEC, aí sim, existe essa vem lei. uma Agora, lista. o Expoente não, é uma franquia que você compra e Então, aí o Expoente, você... ela ganha uma licitação, então, isso. da prefeitura para Não prestar sei esse nem se serviço? houve licitação. Acredito que não houve licitação. Pela informação que a gente tem, nem licitação teve. São 18 Então, milhões são 18 milhões gastos, que, a princípio, a gente não tem certeza se essa empresa não, privada Expoente, que exatamente. preste serviço didático, se ela venceu ou não o processo licitatório. Exatamente. Então, essa questão é a questão séria. Os profissionais, eu estou falando isso que eu participei, inclusive, das reuniões de capacitação dos professores, né? Porque é adotado no primeiro ano, segundo e terceiro. E há a possibilidade do ano que vem para o quarto e do quinto ano. Então, quer dizer, esse é um recurso gasto que serve para quê? Para tirarmos a última nota do IDEB, ao invés de termos o material gratuito e talvez gastarmos esses 18 milhões em algo efetivamente para melhorar a qualidade de ensino? Você, como então, vereadora, você pergunta. tentou obter do poder público Com alguma certeza. informação com relação a essa questão do Expoente? Inclusive, o vereador do Partido dos Trabalhadores, o Marcão, entrou novamente com o pedido de informação, que inclusive foi novamente rejeitado e negado pela base do governo. Então, ser vereador de oposição, você sabe que é uma coisa muito difícil, por mais que a gente tenha a lei de informação, mas existe um artigo em que eles colocam que solicitações de informações não adequadas, que eles consideram não adequadas, uma coisa discricionária que quebra a lei. Tirar o servidor para prestar aquele tipo de informação. Então, tem brechas nesta lei de informação que acaba deixando a gente também sem efetivamente, na prática, ter a informação. Então, é uma outra situação que eles se apegam, né, de um artigo dessa lei e acabam se estruturando, né, se respaldando, na verdade. Então, eu acho que isso é uma questão séria. É um material didático. Aí, complementando, você tem hoje um projeto que eu considero um projeto interessante, importante, que é o Programa de Aceleração na Prefeitura. Se existe o programa de aceleração e porque existe uma defasagem de idade, é porque a prefeitura, na verdade, o pedagógico dela do ensino regular não está dando certo, correto? Então você tem o que a gente chama hoje, né, desse projeto de aceleração, tem uma equipe multidisciplinar que faz um trabalho realmente de qualificação desses profissionais que trabalham nas escolas, é o que a gente chamava de PA1 e PA2, é o programa de aceleração. Então os alunos com defasagem idade série, no primeiro ano, né, no PA1, ele é alfabetizado e no PA2 ele, na verdade, tem todo um trabalho de conteúdo, né, para que ele possa acelerar
né, o segundo, terceiro, quarto, até o quinto ano e possibilidade até o Esse sexto. aceleramento aí não tem que ter uma cautela no Sim, sentido claro. de ultrapassar essas fases de uma Claro. forma bem Com certeza. cautelosa, até para ele Aí, aproveitar por isso, esses aqui momentos. no final do ano, esse professor, esse aluno é avaliado e aí ele poderá ser acelerado. E o cenário no dessa quarto, avaliação? quinto e sexto ano. A gente acompanha. Eu sou orientadora pedagógica da escola, aí é feito esse trabalho com o professor, orientação pedagógica, onde tem nas escolas, que nem todas as escolas têm, e mais essa equipe multidisciplinar. Mas eu falei sobre isso justamente para você ver que foi necessário, né, utilizar um programa de aceleração, porque o ensino regular nas nossas unidades não estão realmente Então a gente corria o funcionando. risco de ter pessoas com baixo nível educacional se não houvesse a questão Com do certeza, aceleramento. exatamente. Exatamente. Você pensa da mesma forma, né, Odete? Eu penso, eu queria colocar uma questão aqui, que nós sempre já discutimos muito no sindicato, questão do espaço físico da escola. Nossa. As reformas são feitas, ou as escolas são ampliadas, e se tira a quadra da escola, muitas escolas, a escola que a Odisseia trabalha Não tem hoje, quadra. não tem quadra. Qual é a escola disso aí? É o Lídia Leitão. O Lídia também, Leitão, mais Cidade né? Minas. Eu não dei aula lá, mas como eu estava no Agrícola, na reforma a gente percebeu isso, e em outras escolas também. E também muitas escolas que estão funcionando em lugares que não são projetados para serem escolas. Então você vê salas pequenas, como no caso, eu aqui no... Isso é um efeito até do próprio aluguel, do sistema de aluguel, né, de casas, né? Que Não, recebe- não, é que vai Mas tem adaptando. mas tem uns não tem... regulamentos próprios para se formar uma escola, não tem? Até tem. Isso tem, mas o que eu estou dizendo, que você, na realidade, a gente vê o passar por cima daquilo que deveria ser O correto. o correto. Então, por exemplo, na escola aqui ao lado do CSU de Guarulhos, quando eu dei aula ali, então você tem salas minúsculas que não cabem 10 alunos, mas, em compensação, bota uma turma de 9º ano, de 8º ano naquela sala pequena. Reformaram a escola e as salas continuaram pequenas e com números de alunos que a gente sempre foi contra, porque existe uma regra para isso, né? Então, né, quando se fala em educação, você tem que levar em consideração uma série de aspectos que passa pela questão pedagógica, como passa pela estrutura da escola, como passa pela as pessoas que trabalham a qualificação, as pessoas que trabalham na escola, e a gente pensa que até uma pessoa que venha estar no pátio, ou servindo alimento, ou fazendo alimento, se ela não estiver sido formada, qualificada para estar lidando com o aluno, você vai ter um processo que não vai dar de certo. alguma coisa dar errado é Dá grande. errado, é muito grande. Se você também pensa numa escola que você vai onde os alunos, você tem uma escola que choveu, né, na escola que eu estou hoje na prefeitura, quando chovia, caía água, parava a aula, mandava os alunos embora, exatamente assim, que alagava tudo, aí você fica pensando, gente, uma cidade rica. É um contrassenso, né? Um contrassenso. Aí você não tem, muitas não têm aparelhos de xerox, não tem papel. Então, essas coisas têm que ser ditas. Você tem que levar de casa o material, o aparelho de som para você dar uma aula, não sei o quê, uma série de coisas que não tem. E essas reivindicações, quando são feitas à Secretaria de Educação, qual é a resposta inicial que vocês obtêm dessas demandas Isso que vocês recebem? você tem a denúncia, né? O sindicato encaminha Mas para aí lembrar. será que a gente esbarra nessas nomeações de diretoras? Claro. Também, Então, de isso. repente, a privação de certa estrutura dentro das escolas bate no princípio que vocês podem reivindicar como professoras, dentro da estabilidade do concurso, mas esbarram no cargo político, Pois é. que não vai se contrapor com a secretária de Educação? Sim, nunca. Né? Na verdade, se não for uma direção que Eleita. é eleita democraticamente pela comunidade, pelos alunos, pelos professores e funcionários concursados dessa escola, ele não vai ter diretamente o compromisso com a comunidade. Ele vai ter o compromisso com quem o colocou lá. Seria Na verdade, esse, então? a escola vira um cargo eleitoral. Seria esse, então, a Mascara. relutância que o poder público atual, a gestão pública atual tem de liberar essas eleições diretas para a direção? Com certeza. Porque por muitos motivos, né? Haja visto que o DAS são cargos de confiança que os vereadores ou os políticos, de uma forma geral, colocam lá e são da sua confiança.
Para você ter uma ideia, É os olhos do vereador dentro da escola, né? O município Não, o vereador... de Campos é todo mapeado. A área tal é do vereador tal. A área tal é do outro vereador. Então, é assim, ou do político tal. Então... Tem quando, às vezes, há uma guerra até entre eles. Quando um vereador chega, né, como foi lá perto do meu uma bairro, disputa, da né? escola, a direção da escola fala assim, olha... Quem me colocou aqui foi o deputado federal, então eu vou ligar agora para ele. Uma disputa entre eles. De espaço geográfico, né? De espaço geográfico dentro da escola, né? Então, quer dizer, a escola perde o seu sentido, que é de qualidade de educação, que é de servir a população, de fazer com que os nossos alunos realmente aprendam. Então, você tem as reivindicações do sindicato, tem as reivindicações dos professores, mas... Esbarra na questão política. Nisso. Estamos aqui conversando com Odete Rocha e Odisseia Carvalho. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.